Olá, Márcio, boa noite. Boa noite, ou boa tarde, bom dia para seu público aí que vê o nosso encontro em horários diversos. Agradeço o seu convite para mais uma semana aí a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre nossas dúvidas, né, sobre língua portuguesa. Agradeço o convite, como sempre. E hoje você vai falar sobre se é correto ou não utilizar o termo Enem. Olha, se for, né, brincando aí, se for o Exame Nacional de Ensino Médio, sim, a sigla Enem é correto. Mas a questão é quando usamos os dois termos, né? Numa frase, numa situação qualquer. Aliás, muito ouvida por aí, né? Cotidianamente, na linguagem coloquial, nas conversas, a gente ouve o Enem, né? Um exemplo aí que eu pus para gente, ninguém falou a verdade e nem você. A questão é que tanto e como o nem são consideradas conjunções aditivas. O nem, ele inclusive, ele pode ser interpretado, né? Ele tem como significação e não. O nem, ele tem uma ideia de e não. Nega- Então, eu digo que é uma, como são conjunções aditivas, eu falo para os alunos, né? É uma inclusão, mas é uma inclusão de valor negativo, né? Olhando a frase de baixo, ninguém falou a verdade, nem você, então eu incluí na negação, ou seja, da negação de falar a verdade, o você. Então, no caso do Enem, fica uma coisa meio redundante, porque, como eu falei, o nem tem uma ideia de e não. É um acréscimo. O e é acréscimo, o nem é acréscimo. Só que o nem tem um acréscimo negativo. Então, não é adequado, dentro de uma situação mais formal, numa situação de linguagem mais padrão, essa ideia do e nem. Ficaria mais interessante, mais correto, a frase 2: ninguém falou a verdade, nem você. Chamando a atenção que esse nem aí que a gente usa como e não, né, ele geralmente está ligado a uma frase que tem anteriormente a esse nem uma palavra de valor negativo, um não ou um ninguém, como temos aí no exemplo, né? Por quê? Porque você vai acrescentar esse não a esse ninguém. No caso, eu acrescentei, nós acrescentamos, para falar em acréscimo, faltou um acréscimo de um acento aqui no ninguém. Nós estamos acrescentando o você ao grupo de não falar a verdade, ao grupo ninguém que falou a verdade. Então, dentro de uma gramática normativa, esse Enem não é correto. Ele pode ser considerado um erro, por exemplo, se eu tiver numa situação de redação, numa prova, num concurso, enfim. Eu tenho aí uma questão na frase terceira aí, né, na última, que é o seguinte: há uma aceitação quando estamos lidando com uma situação literária ou coloquial, onde a ideia é uma ênfase, né? E essa ênfase, muitas vezes, ligado com uma ideia de esse Enem trazendo uma ideia de contradição. Por isso que eu pus o mas, o nem sequer, né? Uma ideia de contradição. Veja aí o terceiro exemplo. Fiz tudo o que pude e nem me agradece. Esse Enem, como eu falei, tem um certo valor de reforço, né? O cara está enfatizando aí que a pessoa não agradeceu, e esse Enem tem esse valor, né? Do mas nem sequer. Fiz tudo o que pude, mas nem me agradece, fiz tudo o que pude, nem sequer me agradece. Então, nessa situação de ênfase, nessa situação onde eu quero expressar uma contradição, uma oposição, uma ideia ligada a essas expressões aí, essas palavras, né? O mas ou nem sequer, dentro de uma situação coloquial, dentro de uma situação de linguagem cotidiana, até mesmo dentro de um texto literário, né, seria, digamos, aceitável, né, um tudo bem.
a gente entende o valor de ênfase, o valor de oposição, o valor adversativo. Agora, se eu estou nessa situação que a gente falou, de linguagem mais formal, situação mais formal, lidando com linguagem padrão, pensando aí talvez num processo seletivo, talvez essa frase terceira ficaria mesmo para a situação coloquial, literária, e para a formalidade trazer o próprio mas, o próprio não se quer. Fiz tudo o que pude, mas nem me agradece. Desculpa, fiz tudo o que pude, mas não me agradece. Aqui, no caso, né? Um não acho que cairia bem também, né? Um mas não me agradece, fiz tudo o que pude, nem sequer me agradece. Nessa situação que eu quero indicar essa oposição, essa contradição, usar essas expressões que já indicam contradição, né? Fiz tudo o que pude, mas não me agradece, fiz tudo o que pude, nem sequer me agradece, e usar essa situação do Enem, numa ideia de ênfase, numa ideia de contradição, de oposição, uma ideia adversativa, mesmo numa situação mais coloquial, mais cotidiana. De repente, se temos aí, né, no seu público alguém aí com vias literárias, uma situação literária, mas deixar dentro dessa formalidade, dentro de uma situação formal, utilizar expressões que indicam essa oposição, essa contradição. E quando eu quero fazer um acréscimo de valor negativo, um sentido de e não, usar o nem, somente o nem, sem o e. Entendi. Ótimo, Márcio. Obrigada. Eu que agradeço, espero que tenha aí facilitado, né, tirado a dúvida Beleza. de nós, porque a gente usa muito essa, usamos, falamos, ouvimos esse Enem Eu muito, uso. mas numa situação aí mais formal, né, mais técnica, dentro do meu trabalho, dentro do meu concurso, dentro da minha prova, dentro do meu discurso, né, é melhor evitarmos. Com certeza, Márcio. Muito boa sua dica, viu? Muito obrigada e até a próxima, né? Agradeço. Você vem com mais dicas para gente, né? Quando você me convidar, eu estarei aí. Se o público quiser, você também, estaremos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Sempre questões será. aí que envolvem língua portuguesa. Muito Sempre. obrigado a todos. Obrigada, tchau.